Deus. Boa noite, queridos. Última celebração desse ano, aqui na Videira, né? Porque nós vamos continuar celebrando ao Senhor, né? As nossas vidas é uma vida de celebração ao Senhor. Glória a Deus. Agora há pouco nós vimos aqui a apresentação de Cecília, os pais Fred e Priscila apresentando aqui ao Senhor. E vocês perceberam que Gabi ficou aqui do lado de Fred, vocês perceberam? Agora o Williams não veio, né, Williams? Eu queria só falar para vocês o seguinte, que esse casal, Williams e Gabi, eles foram justamente quem Deus usou para trazer Fred e Priscila para aqui, levaram-os para os Legendários, né? Teve toda uma história aí, por isso que Gabi estava aqui pertinho. Mas fica de pé o casal, porque o Williams não apareceu aqui, é interessante que apareça agora. Fica de pé, no caso, Gabi e Williams, fica de pé. Glória a Deus. Vocês estão aplaudindo, beleza, vão aplaudir mais ainda, porque eles alcançaram aquela família, a família veio e apresentou uma criança aqui agora, e eles serão papais. Alguém diga aleluia! Eita festa linda! Glória a Deus! Xará! Agora foi, glória a Deus! Muito feliz por vocês, muito feliz para dar essa notícia para a igreja. Última celebração do ano e a gente fecha, né, com essa notícia maravilhosa. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu gostaria de trazer uma palavra para essa noite. Está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 22. Eu gostaria de usar um tema, e o nosso tema é Vendo Além dos Olhos. Qual é o nosso tema? Pronto, vocês já pegaram aí, Vendo Além dos Olhos. Mateus capítulo 6, verso 22 a seguir, diz assim, talvez eu esteja na mesma versão que eu coloquei, eu acho que sim. Diz assim, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Vamos fazer uma breve oração, feche os seus olhos. Amado Deus, bendizemos o Teu nome por tudo que o Senhor já fez até aqui nessa celebração. Pedimos ao Teu Espírito que nesse momento venha conduzir a Tua palavra de forma pessoal, de forma revelada para cada um dos Teus filhos e que nós possamos receber do Senhor a Tua vontade em nome de Jesus. Alguém pode dizer amém? Amém. Queridos, o nosso tema é Vendo Além dos Olhos. A verdade é que esse assunto sobre ver, sobre para onde estamos vendo, para onde estamos olhando a respeito da vida, é um assunto importantíssimo na palavra de Deus. Você vai ver inúmeras passagens a respeito do olhar, para onde você está olhando, para onde nós devemos olhar. E nós usamos o texto aqui de Mateus capítulo 6, verso 22, porque são palavras de Jesus, esse é justamente o texto-chave dessa ministração. Mas nós vamos perceber que ao longo do Antigo Testamento, Deus vai chamar muitos homens e vai ministrar na vida de muitos homens a respeito do olhar com entendimento. Nós descobrimos, lendo as Sagradas Escrituras, que existe uma diferença entre possuir olhos e, de fato, enxergar aquilo que Deus está revelando. Vou repetir. Existe uma diferença entre possuir olhos e, de fato, enxergar aquilo que Deus está revelando. Isso é interessante, porque eu gostaria de citar aqui 3 exemplos do Antigo Testamento a respeito desse tema. O primeiro exemplo é Abraão. Talvez eu citando aqui ele não consiga me acompanhar, mas Gênesis capítulo 15, verso 5, é quando Deus chama Abraão, tira Abraão de dentro da tenda e disse, olhe para os céus. A partir daquele momento, Deus dá um comando a Abraão, mas ali não estava apenas dando a Abraão um comando para apontar para algumas estrelas. Deus estava ali fazendo Abraão olhar e crer em uma promessa de algo que era impossível. O que nós entendemos aqui, nesse primeiro exemplo, é que olhar aqui, ver, é um ato de fé. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo
Nós podemos citar aqui Êxodo 3, verso 3, que é quando Moisés está apacentando as ovelhas lá do seu sogro, e ele percebe que existe uma planta pegando fogo, a sarça está pegando fogo, mas ela não é destruída pelo fogo. E o texto diz que Moisés sai e diz assim: vou até lá para ver essa grande maravilha. Ele sai da onde ele está, é atraído pelaquela planta pegando fogo. Ele diz: eu vou até lá para ver essa grande maravilha. Existe uma verdade espiritual aqui, queria que você prestasse atenção, e tem tudo a ver com essa atitude de Moisés. Existe uma verdade espiritual e profunda nessa atitude de Moisés, que Deus se revela para aqueles que se dispõem a se aproximar e prestar atenção. Deus se revela para aqueles que se dispõem a se aproximar e prestar o quê? Atenção. E prestar atenção. Ali começa uma chamada na vida de Moisés, como vocês já sabem. Um outro exemplo que nós podemos dar do Antigo Testamento é Samuel. O profeta Samuel, ele recebe uma instrução do Senhor de ungir um rei, porque o povo pede um rei. E ele vai, direcionado pelo Senhor, até a casa de Jessé, e quando Jessé coloca os seus filhos à disposição do profeta, quando Samuel bate os olhos, quando Samuel vê a Eliabe, certamente Eliabe, né, com um físico parecido com o meu, né, bem forte, vocês estão rindo, né? Eliabe sobressaiu entre os irmãos, mas aí Deus corrige Samuel. Quando Samuel disse, certamente é esse que o Senhor escolheu. Samuel pensa dessa forma, né? 1 Samuel, capítulo 16, aí nós entendemos o quê? Que quando Deus fala para Samuel, ei, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. 1 Samuel 16, verso 7. Aqui nós entendemos o seguinte, é que o olhar humano é limitado. Nosso olhar é limitado. Deus está tentando nos ensinar aqui a ver além das aparências, a ver além daquilo que a gente está percebendo com os nossos olhos. Mas de todos esses exemplos que eu citei aqui, queridos, desses homens, eles viram algo ou alguém. O primeiro exemplo, Abraão viu estrelas. O segundo exemplo, Moisés viu a sarça. O terceiro exemplo, Samuel viu a Eliabe. Todos esses tiveram uma experiência externa. Viram alguém ou algo. Mas Jesus, ele vem para trazer um outro ensino. Ele vem para nos revelar algo além dos nossos olhos. Por isso que o nosso tema é vendo além dos olhos. E o texto de Mateus 6:22, Jesus, são palavras do Senhor, ele diz, a lâmpada do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Jesus está aqui mostrando que os olhos representam a intenção do coração. Os olhos representam a intenção do coração. E um coração dividido, ele distorce a visão espiritual. Essa mensagem, ela traz algumas reflexões. E você vai ter que fazer de tudo para fixar o seu olhar. E prestar atenção como Moisés se aproximou e prestou atenção. Um coração dividido, ele distorce até a visão espiritual. Mas um coração rendido, ele produz clareza e luz. Amém, queridos? Um coração rendido produz clareza e luz. Então, o nosso olhar, ele vai revelar o que está dentro de nós. O nosso olhar revela aquilo que está dentro da gente. Então, a forma que eu olho para as situações da vida se torna uma definição para mim. A forma que eu olho para uma situação que estou vivendo acaba se tornando uma definição para mim. De que forma você está olhando a situação atual da sua vida? Pode se tornar uma definição para você.
Mas é por isso que Jesus disse: se os teus olhos forem bons, você carrega todo o seu corpo, você carrega a sua vida para a luz. Você consegue olhar de uma maneira diferente para a vida. Nós precisamos dessa revelação do Senhor. E como é que isso pode acontecer? Como é que isso passa a acontecer? O nosso olhar, ele deve ser, mas deve ser tão somente como a palavra de Deus nos orienta. Por que nós estamos aqui essa noite? Porque nós estamos aqui, primeiro porque nós entendemos que devemos celebrar o Senhor, e depois porque nós precisamos que Ele nos mostre uma outra forma de olhar a vida. Pastor Nírios vem ministrando 2 domingos seguidos. Primeiro ele falou sobre o pai, paternidade. Depois ele falou sobre os planos de Deus. Vocês lembram? E agora nós estamos falando sobre uma nova maneira de olhar, que se encaixa também a respeito daquilo que nós precisamos para esse ano que agora vai se iniciar. 2026 será um ano que nós vamos olhar de uma forma diferente para as situações da vida. Amém, queridos? O nosso olhar muda a partir dessa palavra hoje aqui. Deus está nos dando a oportunidade para mudar a nossa maneira de olhar para a vida e para tudo que está ao nosso redor. Então, tudo começa, primeiro, com posicionamento espiritual. Eu preciso me posicionar espiritualmente. Tudo começa com um posicionamento espiritual. Porque existe uma posição, existe um local, existe um lugar aonde nós podemos enxergar além dos olhos. Está escrito em Efésios, capítulo 2, verso 6, versão NA, diz assim: e juntamente com Ele nos ressuscitou, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E Ele nos colocou, nos ressuscitou e nos fez assentar com Ele. Com Ele quem? Com Jesus. Nas regiões celestiais. A vida cristã começa com ressuscitação. Você morre, o Senhor ressuscita, mas começa com descanso. Nos fez o que? Assentar com Ele. E não é em qualquer lugar, é nas regiões celestes. Isso quer dizer que o nosso olhar é de cima. Diga, é de cima. Tem aquela história, o andar de cima, né? Mas nós já estamos, na verdade, segundo a palavra de Deus, nós já estamos em um local onde nós podemos olhar a vida, olhar para a vida de uma maneira diferente. Nas regiões celestes nós estamos com Ele. Tudo começa com esse posicionamento. Quem nos colocou lá foi o Senhor. Nós precisamos nos apropriar disso, desse posicionamento espiritual. Estamos assentados com o Senhor. Se o nosso olhar é de cima, então agora muda a forma que você olha para a vida e as situações da vida. Talvez você olhou até hoje dessa forma, mas a verdade é que nós estamos assentados com Ele, então nós estamos aqui, então nós podemos olhar dessa forma. Estamos assentados com Ele, Ele foi quem fez isso. Mas deixa eu te dar uma notícia. O nosso estado momentâneo, ele não muda a nossa posição em Cristo. O nosso estado momentâneo não muda a nossa posição em Cristo. Porque a nossa tendência é olhar para o nosso estado momentâneo, o que você está vivendo agora, e esquece da sua posição em Cristo. Não vai mudar a nossa posição em Cristo. Agora o seu estado, o meu estado, ele é momentâneo. O que você está vivendo hoje? Vai passar, vai se tornar momentâneo. Não sei se vocês ouviram, durante todo esse ano, foi assim, ó, eu chego nos lugares para trabalhar, ou então em qualquer ambiente que eu chego, quando nós chegamos em
em março, a gente diz assim, chegou março, o pessoal disse, agora começou o ano, não tem essa história, que é depois do carnaval? Né? Quando chegou o mês de junho, disse, rapaz, o pessoal comentava assim, o ano está perto de acabar. Mas aí quando chegou agosto, caminhando para Dia das Crianças, o pessoal disse o quê? Acabou o ano. Vocês ouviram esse tipo de relatório? E então a gente acaba até falando esse tipo de coisa. Mas interessante é que essas coisas faz a gente pensar da seguinte maneira: é que tudo está acontecendo muito rápido. Já prestaram atenção? Está tudo muito veloz. Mas o tempo não mudou, irmãos. O dia continua tendo o quê? 24 horas. 365 dias o ano, a depender do ano, não é sobre sexto, muda. O que mudou foi a aceleração que nós estamos vivendo. Você passou a se ocupar mais, eu passei a me ocupar mais. Nós trabalhamos mais, pode prestar atenção, porque agora o trabalho, ele está dentro de uma tornozeleira eletrônica. É isso aqui, ó, cuidado com ela. Está dentro disso aqui. Então você se ocupa toda hora. Não existe, então você tem que fazer... Para fugir dessas... Não tem como fugir. Você tem que viver. Não dá para fugir desse ambiente acelerado. A única maneira de vivenciar todas essas coisas, tendo paz, é um posicionamento espiritual. É estar sentado com Cristo nas regiões celestes. Se está sentado, tem descanso. Se tem descanso, tem paz. Todas as vezes que a gente se sente agoniado, todas as vezes que eu me sinto assim agoniado, e eu peço ajuda ao Espírito Santo, Senhor, não me deixa esquecer que esse meu estado aqui, ele é momentâneo. A minha posição em Cristo, ela é eterna. Tem coisas que não aconteceu até aqui. Nós já estamos no dia 28 de dezembro. Talvez você projetou, não aconteceu, mas tantas coisas aconteceram, né? De bom para a sua vida. Mas o mais importante, queridos, é terminar esse ano aqui, ó, assentado com Ele nas regiões celestiais. Aleluia. Quando nós nos posicionamos espiritualmente, nós passamos a ter visão. Diga visão. Visão. A visão quebra os bloqueios mentais. O que é que a visão faz? Quebra os bloqueios mentais. É isso que Jesus está querendo dizer. Ei, os teus olhos vai definir. Se os teus olhos forem bons, se a intenção do coração for boa, se você estiver assentado nas regiões celestes comigo, você terá visão. A visão quebra os bloqueios mentais. A visão, ela provê o recurso. Já prestaram atenção na palavra provisão? Provisão? O recurso vem para quem tem visão. O recurso chega para quem tem visão. E visão contagia, viu? Visão contagia. Se associe com quem tem visão. Jovens, casem com quem tem visão. Com quem está sentado nas regiões celestiais com Cristo. E tem visão. Eu, graças a Deus, casei com uma pessoa que tem visão. Esperei 8 anos por isso, irmãos. Crente, me guardei, passei minhas lutas na carne, para Deus me abençoar com minha esposa. Para quem quer uma palavra de incentivo, continue se guardando, porque Deus vai te dar a oportunidade de você casar com uma pessoa que tem visão. 8 anos, pastor? Eita Jesus, será que eu aguento? Né? Incentivei ou desmotivei? 1000 anos para o Senhor é como se fosse um dia. E me diz como se fosse um ano. Isso só está piorando, vamos para cá. Né? Muitas coisas da minha vida eu conquistei porque eu casei com essa pessoa ali, Isis Oliveira, uma pessoa de visão. Muitas coisas da minha vida mudou depois que eu conheci
dessa comunidade, os pastores dessa comunidade, os líderes dessa comunidade. Esses dias, mais precisamente no mês de novembro, eu passei um perrengue doido, porque o mercado teve uma queda brusca e até medicamento ficou difícil vender. Quando eu percebi, irmãos, que eu nem ia bater cota, eu disse, agora ferrou. Quando eu fiz conta, eu disse, meu Senhor. Chamei a minha esposa, a mulher de visão, disse assim, amor, até reserva vai ter que pegar. Porque quem tem renda variável sabe. Um mês você está bombando, outro mês você pode estar lá embaixo, mas crendo que pode recuperar. Mas quando eu vi que não ia para lugar nenhum, lá na empresa, quando eu não estou lá em cima, o time todo está prejudicado. Aí minha esposa falou assim, olha, Teu, não fica assim não. Quando a mulher fala assim, irmãos, dá um negócio bom por dentro, né? Não fica assim não. Eu estava com uma cliente, atendendo a cliente. Minha esposa falou. E na hora que eu estava com essa cliente, uma outra pessoa que eu não conheço, mandou uma mensagem para a minha cliente, diz assim, amiga, eu estou querendo fazer uma consultoria de imagem. Eu achei essa moça aqui, Isis Oliveira. O que é que você acha? Eu estou entre ela e essa pessoa. Ela disse, o quê? Eu estou com Isis aqui agora. Isis é uma mulher de Deus, pode fechar com ela. Irmãos, o que é isso? A Isis me contou isso. Eu disse, uau. Minha visão estava ficando meio assim, na hora deu, opa, estou assentado com ele, nas regiões celestes. E quando o Isis foi conversar com essa cliente, ofereceu os serviços, os pacotes, a mulher falou, eu quero esse aqui. O mais caro, irmãos. A visão proveu o recurso. E eu já abalado no mês de novembro, sabe, irmãos? Hoje eu vou confessar algumas coisas aqui para vocês, posso? Eu, nesse período de novembro, eu já estava com casa alugada para passar pelo menos uns 4 dias na praia. E eu não aluguei, eu disse, não, aqui tem que focar no que é necessário, que é as contas da casa. Aí eu cheguei para minha esposa e falei assim, amor, eu acho que esse ano casa não vai dar para alugar. Ela disse, eu não acho justo. Você precisa descansar. Trabalha o ano inteiro. Sabe o que eu lembrei na hora, irmãos? Eu lembrei dos meus pastores, Niles e Nanda, que eu aprendi com eles o seguinte, que pelo menos 2 agendas nós precisamos ter com a nossa família. Uma agenda com toda a família e uma agenda só com o casal. Inclusive, eles não estão aqui porque estão uma agenda familiar lá em São José dos Campos. E eu falei, é verdade, amor, a gente só tem, e é uma das agendas que a gente tem que manter, né? Até aquela respirada. Isso, início de dezembro, viu, irmãos? Dei aquela respirada. E comecei já a procurar casa, e conversando com o dono da casa, e perguntando, aceita pet, que agora tem pet lá em casa, né? O pessoal não aceita, esse aceita, e aí tentei negociar com a pessoa, ficou em stand-by. Ei, quando chegou no dia 9, eu recebi uma mensagem. Eu já estava com a visão de alugar, viu, irmão? Sem saber se bateria a cota, como é que seria o mês, mas é por isso que você precisa ter alguém de visão perto de você. Eu recebi uma mensagem da empresa, premiação liberada. Eu disse, premiação? Não bati nem cota? Premiação? Eu mandei para a gerente, como é isso? Recuperável. Eu vinha batendo cota, pá, pá, pá. Quando chegou em novembro, pum, não bati. A empresa tem um sistema de recuperação. O prêmio chegou. Já estou com casa alugada, já tem casa alugada. Pelo menos alguns dias na praia. A visão, ela proveu o recurso. Quantos de nós já tivemos experiências como essa, irmãos?
de você idealizar algo e pensar e colocar em oração, e o recurso chegar. De que forma você olha para a sua vida, de que forma você olha para as situações da vida, isso pode definir. A visão, ela nos faz ter bons olhos, era isso que Jesus estava querendo revelar. Repita comigo, a visão nos faz ter bons olhos. Quem tem visão, tem o quê? Bons olhos. Tem bons olhos. Primeira coisa, olhos de gratidão. Olhos para agradecer. Nós passamos um ano servindo ao Senhor, estamos finalizando esse ano, e nós precisamos ser gratos pelo nosso 2025, irmãos, amém? Deixa eu convidar você a fazer um negócio hoje. Dê um nome gracioso para esse ano agora, esse ano que está se findando. Se você fosse dar um nome para esse ano de 2025, irmão Lázaro, que você veio para fora, graças a Deus, é o tema do seu ano, o ano que eu fui para fora, ouvi o chamado do Senhor. Eu daria um nome para esse ano de 2025, um nome gracioso, tá? Porque tem gente que irmãos, eu transito em vários lugares, eu ando em vários lugares, visito muitas empresas, e vejo pessoas dizendo assim, não vejo a hora desse ano acabar, o ano terrível. Eu disse, meu Senhor, não aconteceu nada de bom na vida dessa pessoa? Você já percebeu que você acerta mais do que erra? A gente acerta mais do que erra, irmãos. Tem gente que fica pensando que erra mais do que acerta. Primeiro, se você errasse mais do que acertasse, nem aqui você estaria. Ia passar roupa, queimava. Tentava pegar o carro, não conseguia. Você está aqui, você acerta mais do que erra. Graças a Deus por isso. E nós podemos dar um nome gracioso a esse ano de 2025, amém, queridos? Eu daria para mim um ano da dependência de Deus. Eu aprendi esse ano, eu não queria isso não, tá? Mas Ele quis que eu dependesse mais dEle. Ele quis isso para a minha vida. Não precisa você fazer isso agora não, mas você já pode fazer uma reflexão aí, esse ano, dá um nome gracioso, de gratidão, porque os teus olhos mudam através da palavra de Deus. Um ano de dependência de Deus. Recentemente, deixa eu contar uma experiência para vocês. Recentemente, eu projetei ir para ali para uma cidade chamada São Gonçalo. Quem conhece São Gonçalo? Pertinho daqui. É a única cidade que eu vou de moto. Cláudio? Talvez Coité agora, né? Talvez Coité, para tomar um café lá com o Fred. Amém? Opa! Vanessa atrás diz isso comigo aqui. Pá. Eu vou para São Gonçalo, projetei. Toda vez que eu vou viajar, eu falo em casa, eu falo, gente, eu vou para São Gonçalo, vou para Santo Estevão, o pessoal saber, né, o que está acontecendo. Aí minha esposa, tá, amor, vai com Deus. Quando eu peguei o anel de contorno, dei aquela chamada, chama. Ultrapassei uma carreta, quando eu ultrapassar a outra, eu senti a moto dar uma roletada, eu disse, Senhor, me ajuda. Já comecei a pegar a via direita, do lado direito, falei, vou ficar por aqui. Aí entrei no CIS, falei, vou cortar pelo CIS. Quando eu passei em um quebra-mola, em frente à grade da Transul, chamei, e ela não respondeu. Deu aquela roletada, eu disse, e agora? Moto automática, não tem corrente, agora é correia dentada. Eu pensei, e agora, Senhor? Aí eu falei, preciso ser rebocado, daqui chame um guincho. Na mesma hora que eu chamei, eu falei, São Gonçalo não dá mais. Aqui tem que mudar de plano. Não dá para vender em São Gonçalo hoje. Aí levantei a mão, apareceu o motociclista, eu falei, me reboca aí. Aí o cara bota o pé, já rebocou alguém? Bota o pé e... Falei, me leva até o posto. Quando o cara está me rebocando, eu estou pensando, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Dia 22 de dezembro. Eu estou longe de casa, o mecânico da minha confiança está longe. Aí passou um cara com um caminhão baú, um irmão. Eu disse, pronto, eu avistei ele de longe.
Eu falei, é esse. Eu jogo a moto dentro do baú, deslizei tudo certinho. E ele carrega a moto. Aí eu fiz assim, e aí? Ele disse, e aí, varão? E passou direto. Eu disse, você não entendeu nada. Eu disse, não é esse, pai. O cara me rebocou até o posto. Eu falei, tá bom, pai. Aí fiquei no posto. Eu lembrei de uma autorizada da Honda, na rodovia Feira São Gonçalo ali. Pedi outra pessoa para me rebocar. Aí o cara olhou a moto lá. Eu olhei para o relógio e falei, São Gonçalo hoje não vai dar. Aí eu falei, volta que horas? Ele disse, volta 3 da tarde. Eu disse, tudo bem. Na hora que eu estou saindo para pegar um Uber, ele disse, vem cá. Ele abriu o estado, irmão, da correia, o negócio estava feio. Esbagaçou, Cláudio. Ele disse, rapaz, isso aqui foi por pouco. Eu disse, o nome disso aí é livramento. Aproveitei e dei uma palavra para o cidadão, né? Que essas coisas a gente pega o gancho, né? Evangelista sabe como é que é, né? Ainda abençoe a vida dele, eu vou te dar já um protetor solar aqui. Mas falei da maior proteção para a alma dele. E eu fiquei ali, não fui para São Gonçalo, voltei em São Gonçalo, sexta-feira agora. Vendi o que nunca tinha vendido. Eu falei, Senhor, não era para ter vindo naquele dia. Não era. Quando eu contei isso para o meu cliente, o cliente que eu atendi à tarde, tá? Nesse mesmo dia que aconteceu esse negócio da correia, eu peguei a moto e fui para um cliente aqui em Feira de Santana. Quando eu contei para ele, ele falou assim, Mateus, vai para casa, bicho. Isso aí é azar. Eu disse, não, rapaz. O nome disso é livramento, homem. Tu não sabe o que é isso, não? O olhar de gratidão. Deus faz a gente mudar o nosso olhar quando nós temos visão. Visão faz a gente olhar com gratidão. 1 Tessalonicenses 5, verso 18 diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Cristo Jesus para convosco. Olhos para o futuro que Deus já preparou, queridos. A visão faz você ter olhos para um futuro que Deus já preparou. Olha o que o salmista diz no Salmo, capítulo 31, verso 15, na versão NVI. O salmista diz assim, o meu futuro está nas tuas mãos. Você pode dizer isso e apontar para o Senhor? Vamos lá? 1, 2, 3. O meu futuro está nas tuas mãos. Ele cuida do nosso futuro, irmãos. Só quem tem visão consegue enxergar isso. Existe um futuro que Deus já preparou. Você talvez nunca pensaria que estaria no dia 28 de dezembro de 2025 aqui dentro. Eu, alguns anos atrás, nunca imaginaria que estaria aqui. Mas um futuro que Deus preparou, eu estou vivendo. E o nosso futuro está nas mãos dEle. O Senhor preparou todas as coisas. Deus cria e nós damos o nome. Deixa eu explicar isso aqui para você. Gênesis capítulo 2, verso 19, acompanha comigo, versão Arque, diz assim, havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra, todo animal do campo e toda ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhes chamaria, e tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Deus criou os animais do campo, toda a ave dos céus, e trouxe para Adão colocar o nome. Você pode dizer para alguém que está perto de você, Deus cria e nós damos o nome. Deus já criou um 2026 maravilhoso e nós vamos dar um nome. Amém, queridos? Existe um futuro que Ele já preparou para nós. Aí agora eu peço para você fazer outro exercício. Vamos lá? Dá um nome para o teu 2026. Será o ano? Será o ano? É o ano da? É o ano de? Eu creio que será um ano para a minha vida de romper limites. Talvez você tenha que colocar esse nome também para a sua vida. Esse nome. Quando nós temos visão, terceiro ponto, nós temos olhos para o chamado de Deus. Nós temos olhos para o quê?
o chamado de Deus. Efésios 1:18, na versão NVI, diz assim, Paulo está orando pela igreja de Éfeso, diz assim, oro também para que os olhos do coração de vocês sejam o quê? Iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Quando nós temos visão, nós passamos a ter olhos para o chamado de Deus. Os olhos do coração passam a ser iluminados. Algumas versões dizem os olhos do entendimento. Quando os olhos do coração são iluminados, você começa a sentir coisas dentro de você que são espirituais. Primeiro, fome e sede de Deus. Um desejo maior de se entregar àquilo que Deus já preparou. Você começa a olhar para a sua vida e procurar alguma maneira de pegar essa vida que Deus te deu e usá-la para a glória dele. Quando os olhos do coração são iluminados, você começa a querer repartir a sua vida em favor do reino de Deus. Uma fome espiritual é despertada, uma sede espiritual é despertada. João capítulo 4, Jesus, depois de ter ministrado sobre a mulher samaritana, preste atenção aqui. Os discípulos tinham saído para comprar comida, ele ministra sobre a mulher samaritana, vocês conhecem o texto. Só que chega um momento que os discípulos voltam, já aconteceu toda aquela ministração, e eles voltam com a comida. E eles falam, Rabi, come. Aí Jesus fala assim, uma comida eu tenho para comer. Os discípulos sem visão falam o quê? Ele trouxe alguma coisa. Alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Você vai ver isso lá em João 4:31. Aí Jesus tem que revelar que fome é essa que ele tem. Que fome é essa que é provocada naqueles que os olhos do coração são iluminados? Quantos aqui os olhos do seu coração estão sendo iluminados nessa noite? Amém, queridos? Jesus revela isso aqui em João 4:34 e 35, diz assim, disse Jesus, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Opa, ele não trouxe nada, não trouxeram nada, não é algo espiritual. Aí Jesus vai agora dar uma ministrada sobre os discípulos que chega para a gente aqui também. Ele diz assim, olha, vocês não dizem que daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo a vocês, abram o quê? Os olhos. Abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Ei, queridos, Ele está abrindo os teus olhos para o chamado dEle. Porque já existe gente pronta, esperando a manifestação dos filhos de Deus, esperando a manifestação da sua vida, esperando você entender que a visão do chamado, ela já chegou para você. Todos nós somos chamados para evangelizar e servir. Escute isso aqui. Os dons ministeriais, eles serão revelados pelo Senhor na caminhada do serviço. Não espera o dom ministerial ser revelado. Começa a servir. Começa a anunciar o Senhor. E os dons vão ser revelados. Se você já tem um talento, claro que esse talento, que se pode ser usado na casa de Deus, você já tem aí uma inclinação. E já tem um toque de Deus para poder servir em algum ministério. Mas a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: o chamado de evangelizar e servir é para todos. Todos nós somos chamados para isso. E os dons ministeriais serão revelados nessa caminhada. Último ponto, para aqueles que têm visão, estão assentados com Ele nas regiões celestes. Olhos para a pessoa certa. Olhos para a pessoa certa. O nosso olhar precisa estar em Jesus. O nosso olhar precisa estar em quem? Em Jesus. Hebreus 12, verso 2, na versão NAA, na parte A diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Quem é ele?
Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. Por que autor? Porque tudo começa nele. Diga, tudo começa nele. Os bons olhos, quem trouxe a revelação foi ele. Tudo começa nele. E por que consumador? Porque tudo termina nele também. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é o autor e consumador da fé. Tudo começa nele e tudo terminará nele. A sua vida deu início por causa da obra que ele fez. A minha vida deu início por causa desse resgate que ele fez. E será consumada no dia que ele voltar. Amém, queridos? E estaremos com ele eternamente. Foi o Senhor que nos mostrou o correto relacionamento com o Pai. Por isso nosso olhar precisa estar fixo nele, firmemente nele. Ele nos ensinou que o plano único, infalível, é o plano do Pai para as nossas vidas. A banda já pode vir. Queridos, nós estamos diante aqui de uma palavra para fecharmos o ano. Essa palavra, ela tem um endereço. E esse endereço é os nossos corações, amém? Nós precisamos ver além do que vimos até hoje. Os nossos olhos, para algumas situações, precisam ser transformados. Nós precisamos nos posicionar nessa noite espiritualmente a respeito da nossa gratidão, a respeito do futuro que Deus já preparou, a respeito do chamado dele para a gente. Vendo além dos olhos. Vou convidar você a ficar de pé agora. Você não vai sair, você vai fechar seus olhos. Esse é o último momento que nós vamos nos reunir aqui esse ano como igreja nesse local. E nós vamos cantar juntos ao Senhor essa canção. Você vai fechar seus olhos.